Existe dor maior do que ser abandonado por aqueles que você criou com tanto amor? Essa é uma pergunta que muita gente prefere não responder, porque a verdade machuca. Mas hoje eu vou te contar a história de Dona Cecília e seu Antônio, um casal de idosos que conheceu essa dor na pele. Eles dedicaram a vida inteira aos filhos, abriram mão de sonhos, de conforto, de tudo, para que os meninos tivessem um futuro melhor. Mas quando a velhice chegou, quando a saúde falhou, quando eles mais precisaram, foram deixados para trás como se nunca tivessem importado. O que os filhos não sabiam é que a mãe guardava um segredo que valia milhões. Mas será que o dinheiro seria suficiente para curar a ferida do abandono? Essa história vai te fazer questionar o verdadeiro valor da família. Três Corações, no sul de Minas Gerais. Uma cidade pequena, acolhedora, onde todo mundo conhece todo mundo. As ruas de paralelepípedo sobem e descem entre casas coloridas, e o cheiro de café sempre paira no ar. É o tipo de lugar onde as pessoas ainda sentam na calçada para conversar no fim da tarde, onde os vizinhos se ajudam e onde a vida passa devagar, como deve ser. Foi nessa cidade que Dona Cecília e seu Antônio construíram a vida deles. A casa era simples, mas tinha vida. Paredes descascadas, um quintal com pé de jabuticaba, varanda estreita com duas cadeiras de balanço que rangiam sempre que alguém sentava. Ali, naquele pedacinho de chão, eles criaram 4 filhos. Cecília era costureira. Trabalhava em casa mesmo, costurando roupas para as famílias da cidade. Passava horas na máquina velha, aquela Singer preta que foi herança da mãe dela, fazendo vestidos, calças, consertando rasgos, ajustando tamanhos. Os dedos eram hábeis, rápidos, e ela nunca reclamava do cansaço. Antônio era pedreiro, homem forte, de poucas palavras, acordava antes do sol nascer para pegar obra onde aparecesse. Construiu casas, muros, reformou igrejas, levantou paredes que até hoje estão de pé. As mãos eram calejadas, a pele queimada do sol, mas ele nunca faltou um dia de trabalho. O dinheiro era pouco, sempre foi pouco, mas nunca faltou comida na mesa. Os filhos cresceram ali, naquele ambiente de esforço e dignidade. O mais velho, Marcelo, sempre foi o mais esperto da turma. Tirava notas boas, sonhava alto. Depois veio o Ricardo, quieto, introspectivo, mas trabalhador igual ao pai. A Fernanda era a terceira, menina doce, carinhosa, a queridinha da mãe. E o caçula, o Rodrigo, era o mais solto, o mais despreocupado, aquele que sempre arrancava risada de todo mundo. Cecília e Antônio fizeram de tudo para dar educação aos meninos. Compravam cadernos, uniformes, pagavam as passagens de ônibus quando tinha excursão da escola. Abriram mão de roupas novas, de melhorar a casa, de qualquer luxo, para que os filhos tivessem chance de um futuro melhor. E eles tiveram. Um por um, os filhos foram crescendo, terminando os estudos, saindo de Três Corações. Marcelo foi o primeiro. Conseguiu uma bolsa para estudar administração em Belo Horizonte. Depois foi Ricardo, que arrumou emprego em São Paulo como técnico em informática. Fernanda se casou cedo, foi morar em Campinas com o marido. E Rodrigo, o caçula, acabou indo para o Rio de Janeiro atrás de trabalho. A casa foi ficando vazia. As cadeiras da varanda, que antes rangiam com o peso das conversas e das risadas, agora rangiam só com o vento. No começo, os filhos ligavam todo fim de semana. Mandavam dinheiro quando podiam. Marcelo até voltava de vez em quando, passava uns dias, ajudava com algum conserto na casa. Mas com o tempo, as ligações foram diminuindo. Os filhos arrumaram suas vidas, casaram, tiveram filhos, ficaram ocupados. É normal, a gente sabe. A vida cobra, o tempo aperta. Mas para Cecília e Antônio, aquele silêncio doía. Doía ver os netos só por foto no celular. Doía ligar e cair na caixa postal. Doía sentir que, de alguma forma, eles haviam se tornado um peso, um compromisso incômodo que ninguém queria assumir. Os anos passaram. E a velhice chegou com o peso que ela sempre traz. Cecília começou a sentir dores nas costas, nas mãos, aquelas dores que não passam com remédio simples. Antônio perdeu parte da audição, ficou mais lento, mais cansado. Mas eles se viravam, tinham um ao outro, e isso bastava. Até que uma manhã, tudo mudou. Antônio estava no quintal tentando consertar a cerca que havia caído com a chuva, quando de repente sentiu a cabeça rodar. Tentou se apoiar no mourão, mas o corpo não obedeceu. Caiu no chão, pesado,
enquanto Cecília gritava desesperada por ajuda. Foi um AVC. Derrame cerebral, disseram os médicos no hospital. Ele sobreviveu, graças a Deus, mas ficou com sequelas. O lado esquerdo do corpo parou de responder direito. A perna arrastava, o braço ficou fraco, a fala embaralhada. Antônio, que sempre foi tão forte, tão independente, agora precisava de ajuda até para tomar banho. E Cecília, mesmo com a idade, mesmo com as dores no corpo, se desdobrava para cuidar dele. Trocava a roupa, dava a comida na boca, ajudava ele a ir ao banheiro, mas ela sabia que não ia conseguir sozinha por muito tempo. Foi quando ligou para os filhos. A voz dela tremia, mistura de cansaço e esperança. Ligou primeiro para Marcelo. Ele atendeu rápido, mas a resposta foi fria. Disse que estava em uma fase complicada no trabalho, que não podia sair de Belo Horizonte agora, que ia tentar mandar um dinheiro no fim do mês. Cecília agradeceu, mas o coração apertou. Ligou para Ricardo. Ele nem atendeu de primeira. Quando finalmente retornou à ligação, ouviu a situação e suspirou fundo, aquele suspiro de quem está aborrecido. Disse que ele e a esposa não tinham estrutura para cuidar de um idoso doente, que a casa era pequena, que os filhos dele davam muito trabalho. Sugeriu que ela procurasse um asilo, que era melhor, que lá teria gente preparada para cuidar. Asilo. A palavra caiu como uma pedra no peito de Cecília. Ela desligou o telefone sem nem responder direito. Ligou para Rodrigo, o caçula, aquele que sempre foi o mais carinhoso. Ele atendeu rindo, estava em algum lugar barulhento, música alta, vozes ao fundo. Quando ela explicou a situação do pai, ele riu. Riu. Disse que não tinha tempo para cuidar de velho doente, que cada um tinha que se virar na vida, que ele não podia largar tudo por causa disso. Cecília sentiu as lágrimas escorrerem. Desligou sem dizer mais nada. Restava Fernanda. A filha, a menina que sempre foi tão doce, tão próxima dela. Cecília ligou com o coração ainda esperançoso. Fernanda atendeu preocupada. Perguntou do pai, disse que ia tentar ir. E foi. Alguns dias depois, apareceu em Três Corações, mas a visita durou apenas algumas horas. Fernanda entrou na casa, cumprimentou o pai, viu a situação, e Cecília percebeu o desconforto no olhar da filha. Ela ficou ali, fazendo perguntas práticas sobre remédios, sobre o que os médicos disseram, mas não ofereceu ajuda real. Quando foi embora, prometeu voltar logo, mas Cecília sabia que era mentira. E foi. Fernanda nunca mais voltou. Foi aí que Helena entrou na vida deles. Helena era enfermeira comunitária, trabalhava no posto de saúde da cidade. Ela fazia visitas domiciliares aos idosos que precisavam, e quando soube da situação de seu Antônio, começou a ir na casa deles. No começo, era só para medir a pressão, ver se ele estava tomando os remédios direito. Mas aos poucos, Helena foi percebendo a solidão daquele casal, o abandono, a tristeza nos olhos de Cecília. E começou a ajudar mais. Levava comida, trocava a roupa de cama, dava banho em Antônio quando Cecília não aguentava mais. Fazia tudo isso sem cobrar nada, por pura bondade, porque sabia que eles não tinham mais ninguém. Cecília se apegou a Helena. Ela era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, mas tinha um coração enorme. Era solteira, morava sozinha e dedicava a vida a cuidar dos outros. Tinha uma energia boa, uma paciência infinita e sempre encontrava um jeito de fazer Antônio sorrir, mesmo com toda a dificuldade que ele tinha para falar. Com o tempo, Helena se tornou mais do que uma enfermeira. Virou família, a única família que eles tinham de verdade. E você? O que acha dessa situação até aqui? Eu quero saber sua opinião. Os meses foram passando e a situação foi ficando cada vez mais difícil. Antônio piorou. A pressão subia e descia sem controle. O coração estava fraco e ele mal conseguia sair da cama. Cecília também estava no limite. As dores nas costas pioraram tanto que ela mal conseguia ficar em pé. Mas ela não desistia. Acordava todo dia, arrumava a casa, preparava a comida, cuidava do marido. Tudo em silêncio, sem reclamar. Porque essa sempre foi a forma dela de amar. Foi numa dessas tardes, depois que Helena foi embora, que Cecília ficou sentada sozinha na varanda, olhando para a rua vazia. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, e ela começou a pensar na vida. Pensou nos filhos, em tudo que ela e Antônio fizeram por eles. Pensou nas noites que passaram acordados quando os meninos estavam doentes. Pensou no dinheiro que economizaram, nas roupas velhas que usaram,
nos sonhos que engavetaram para que eles pudessem ter uma chance melhor. E agora? Agora eles estavam ali, sozinhos, esquecidos, como se nunca tivessem importado. Foi naquele momento que Cecília tomou uma decisão. Uma decisão que ela vinha adiando há anos. Entrou em casa devagar, foi até o quarto, abriu o guarda-roupa velho e pegou uma caixa de costura de madeira que ficava no canto, escondida embaixo de retalhos de tecido. Aquela caixa estava ali há décadas e ninguém nunca mexeu. Os filhos nem sabiam que ela existia. Cecília abriu com cuidado. Tirou alguns papéis amarelados pelo tempo. Eram documentos, escrituras. Documentos de uma propriedade que ela herdou há mais de 40 anos. Quando Cecília era jovem, ainda solteira, um tio distante dela morreu e deixou uma fazenda de herança. Era uma propriedade grande, lá no interior de Goiás, perto de Rio Verde. Na época, aquilo não valia quase nada. A região era isolada, a terra era usada só para criar gado, e ninguém dava muito valor. Cecília nem pensou muito no assunto. Guardou os papéis e tocou a vida. Casou com Antônio, tiveram os filhos, e aquela fazenda ficou esquecida. Ela nunca contou para ninguém, nem para o marido, nem para os filhos. Não por maldade, mas porque não achava que aquilo tinha importância. Mas o tempo passou, e a região de Rio Verde cresceu. Virou um dos maiores polos do agronegócio do Brasil. A terra que antes não valia nada, agora valia ouro. As propriedades foram se valorizando. Empresas grandes começaram a comprar terra na região, e aquela fazenda de Cecília, que ela nem lembrava direito onde ficava, agora valia milhões. Milhões. Ela só descobriu isso alguns anos atrás, quando um advogado da região conseguiu localizá-la através dos registros antigos e mandou uma carta avisando sobre o valor da propriedade. Cecília ficou em choque. Não sabia o que fazer com aquela informação. Na época, ela pensou em contar para os filhos, mas logo desistiu. Ela queria que eles conquistassem a vida com o próprio esforço, com trabalho, com honestidade, do jeito que ela e Antônio fizeram. Não queria que ficassem esperando herança, dependendo de dinheiro que não era deles. Então ela decidiu guardar segredo e deixar tudo para eles quando ela morresse. Seria a última prova de amor, o último presente. Uma surpresa para quando ela já não estivesse mais aqui. Mas agora, sentada ali naquela casa vazia, com o marido doente na cama e os filhos que a abandonaram, Cecília olhou para aqueles papéis e sentiu algo diferente. Sentiu raiva, sentiu tristeza, sentiu decepção. Ela havia guardado aquele dinheiro para eles, planejado tudo, e eles nem ligavam se ela estava viva ou morta. A dor do abandono era maior do que qualquer valor que aquela fazenda pudesse ter. E foi aí que ela decidiu. Eles não mereciam aquele dinheiro. Não mereciam nada. No dia seguinte, Cecília pediu para Helena ligar para um advogado. Ela não conhecia nenhum, mas Helena indicou um rapaz jovem, sério, que tinha escritório ali mesmo em Três Corações. Ele se chamava Dr. Henrique. Quando ele chegou na casa e ouviu a história de Cecília, ficou impressionado. Ela mostrou os documentos, explicou tudo e disse o que queria fazer: mudar o testamento. Não queria deixar nada para os filhos. Queria dividir a herança entre Helena, que cuidou deles com amor de verdade, e uma instituição de caridade que ajudava idosos abandonados. Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento. Perguntou se ela tinha certeza, se não queria pensar mais um pouco. Mas Cecília estava decidida. Ela estava lúcida, consciente, e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele preparou todos os papéis, levou testemunhas, e o Novo Testamento foi registrado em cartório. Cecília assinou com a mão trêmula, mas com o coração firme. Helena chorou quando descobriu. Disse que não precisava, que fazia tudo por amor, que não queria dinheiro. Mas Cecília segurou a mão dela e disse: "Você é mais filha para mim do que qualquer um que eu botei no mundo." As semanas seguintes foram difíceis. Antônio estava cada vez mais fraco. Ele mal abria os olhos, mal comia. Cecília passava horas sentada ao lado da cama dele, segurando a mão, sussurrando palavras de amor. Dizia que logo eles estariam juntos de novo, que a dor ia passar, que eles tinham vivido uma vida bonita, apesar de tudo. E numa manhã de domingo, tranquila, com o sol entrando pela janela do quarto, Antônio fechou os olhos e não abriu mais. Ele se foi em paz, com Cecília ao lado, do jeito que ele sempre quis. O velório foi simples, poucas pessoas. Alguns vizinhos, amigos da cidade, Helena.
Os filhos foram avisados, claro. Marcelo disse que não podia ir, que tinha uma reunião importante. Ricardo mandou uma mensagem dizendo que estava viajando a trabalho. Rodrigo nem respondeu. Fernanda apareceu, mas chegou atrasada, ficou pouco tempo e foi embora antes do enterro. Cecília não chorou na frente de ninguém. Ficou ali, parada, olhando para o caixão do marido e sentiu um vazio enorme. Mas também sentiu alívio. Alívio de que ele não estava mais sofrendo. Depois que Antônio morreu, Cecília não aguentou muito tempo. O corpo dela, que já estava fraco, desistiu. Ela passou a dormir quase o dia todo. Mal comia, mal falava. Helena ficava o tempo todo com ela, tentando animar, mas Cecília já não queria mais estar aqui. Ela só queria ir embora, encontrar Antônio de novo. E numa noite fria, deitada na cama, com Helena segurando sua mão, Cecília também fechou os olhos e partiu. Tranquila, em paz, sabendo que havia feito a coisa certa. Se você chegou até aqui, estou muito agradecido, mas fique comigo, porque o melhor ainda está por vir. A notícia da morte de Dona Cecília se espalhou rápido pela cidade. Três Corações é pequena, e todo mundo ficou sabendo no mesmo dia. Helena cuidou de tudo, do velório, do enterro, de cada detalhe. Os filhos foram avisados de novo. E dessa vez, todos apareceram. Marcelo, Ricardo, Fernanda e Rodrigo chegaram juntos, de carro, vindos de Belo Horizonte. Estavam de luto, claro, rostos sérios, roupas pretas, mas não tinha lágrima verdadeira. Tinha pressa. Pressa de resolver as coisas, de assinar papéis, de voltar para as vidas deles. No velório, eles mal olharam para o caixão. Ficaram conversando entre si, de lado, combinando quem ia ficar com o quê. A casa, os móveis, algum dinheiro que sobrasse na conta. Fernanda até comentou baixinho que esperava que a mãe tivesse deixado pelo menos alguma coisa guardada. Ricardo disse que duvida, que os pais sempre foram pobres. Marcelo deu de ombros e disse que pelo menos não teriam mais que se preocupar com eles. Helena ouviu tudo de longe, sentiu nojo, mas não disse nada. Alguns dias depois do enterro, todos foram chamados para o inventário. O escritório do Dr. Henrique era pequeno, com paredes cheias de processos e uma mesa de madeira antiga no centro. Os 4 filhos chegaram juntos, impacientes. Fernanda perguntou quanto tempo ia demorar, que ela tinha que voltar para Campinas. Rodrigo estava mexendo no celular, desinteressado. Dr. Henrique entrou na sala, cumprimentou todos com educação e pediu para sentarem. Helena estava lá também, sentada no canto, quieta. O advogado abriu uma pasta e começou a falar. Explicou que Dona Cecília havia deixado um testamento, registrado em cartório, e que estava tudo dentro da legalidade. Os filhos se entreolharam, curiosos. Marcelo cruzou os braços e perguntou direto: "Tem alguma coisa de valor ou é só a casa velha?" Dr. Henrique olhou para ele com seriedade e disse: "Tem. E é muito mais do que vocês imaginam." Foi aí que ele começou a contar. Falou da fazenda em Goiás, da herança que Cecília recebeu há décadas, do valor atual da propriedade. Disse que, segundo a avaliação mais recente, a fazenda valia cerca de 15 milhões de reais. O silêncio tomou conta da sala. Os 4 filhos ficaram de boca aberta. Ricardo foi o primeiro a falar, incrédulo. 15 milhões? A mãe tinha 15 milhões e a gente não sabia? Marcelo se levantou, nervoso. Isso não faz sentido. Por que ela nunca contou? Por que viveu daquele jeito? Dr. Henrique continuou com a voz firme. Disse que Dona Cecília havia guardado esse segredo porque queria que eles construíssem a vida sozinhos, sem depender de herança. Que ela planejava deixar tudo para eles quando morresse. Mas que, diante do abandono que sofreu, ela mudou de ideia. E aí veio a bomba. Ele leu o testamento em voz alta. Toda a herança seria dividida em 2 partes. Metade para Helena, a enfermeira que cuidou deles com amor e dedicação, e a outra metade para uma instituição de caridade chamada Lar dos Idosos Esquecidos, que ajudava pessoas abandonadas pela família. A reação foi imediata. Rodrigo explodiu, bateu a mão na mesa e gritou que aquilo era absurdo, que Helena tinha manipulado a mãe, que ia processar todo mundo. Fernanda começou a chorar, dizendo que não era justo, que eles eram os filhos de sangue, que tinham direito. Ricardo ficou em choque, balançando a cabeça, sem acreditar. Marcelo, o mais controlado, tentou argumentar. Disse que a mãe devia estar senil, que ela não estava em condições de tomar uma decisão dessas, que o testamento era inválido. Mas Dr. Henrique estava preparado. Ele mostrou laudos médicos, atestados, documentos que provavam que Dona Cecília
Estava plenamente consciente e capaz quando assinou o testamento. Tinha até um vídeo, gravado no dia da assinatura, onde ela explicava sua decisão com a própria voz. Dizia que amava os filhos, mas que eles a haviam abandonado quando ela mais precisou. Que Helena foi a única que esteve presente, que cuidou dela e de Antônio com amor verdadeiro, e que preferia deixar o dinheiro para quem realmente merecia. Os filhos tentaram contestar na justiça. Contrataram advogados, entraram com processo, alegaram coação, incapacidade mental, tudo o que puderam. Mas não tinha como. Todos os documentos estavam em ordem. Todas as testemunhas confirmaram, e a decisão de Cecília estava cristalina. O processo foi rejeitado. A herança foi para Helena e para a instituição de caridade, exatamente como Cecília havia determinado. Helena não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Ela nunca teve nada na vida, sempre viveu de salário pequeno, sempre foi simples. Mas ela sabia o que era certo. Pegou parte da herança e comprou uma casa maior, uma casa bonita, e transformou ela num lar de repouso. Um lugar digno, aconchegante, cheio de luz, com quartos confortáveis, jardim, equipe de enfermagem, tudo do melhor. Chamou o lugar de Casa Cecília e Antônio, em homenagem ao casal que mudou a vida dela. O lar recebe idosos que foram abandonados pela família, pessoas que não têm para onde ir, que não têm ninguém. E todos são tratados com amor, respeito e dignidade. A notícia do testamento de Dona Cecília se espalhou por Três Corações e pela região. Virou assunto de rádio, de jornal local, até de televisão. A história comoveu muita gente, mas também gerou vergonha. Vergonha para os filhos. Eles viraram motivo de comentários, de julgamentos. As pessoas na rua falavam, apontavam. São aqueles que abandonaram os pais e perderam uma fortuna. A vida deles nunca mais foi a mesma. Marcelo perdeu o emprego pouco tempo depois. Dizem que a pressão foi tanta, a vergonha, que ele não aguentou. Hoje ele trabalha como vendedor, uma vida bem longe daquela que ele tinha antes. Ricardo se separou da esposa que não aguentou o escândalo. Fernanda se afastou dos amigos, da igreja, de todo mundo. Vive reclusa, cheia de remorso. E Rodrigo, o caçula que riu da mãe ao telefone, dizem que nunca mais foi o mesmo. Ficou amargurado, quieto, carrega o peso da culpa todo dia. Nenhum deles se fala mais. A família que já estava quebrada se despedaçou de vez. E o dinheiro? O dinheiro que eles tanto queriam, que poderia ter mudado a vida deles, foi para as mãos de quem realmente merecia. Helena usa tudo com sabedoria, com amor, honrando a memória do casal que a acolheu. A casa Cecília e Antônio está sempre cheia, sempre ajudando, sempre abrindo portas para quem foi esquecido. E os filhos? Eles ficaram só com o arrependimento. Arrependimento que não volta atrás, que não se desfaz. Eles perderam muito mais do que 15 milhões. Perderam a chance de estar ao lado dos pais no último momento. Perderam a chance de dizer "eu te amo" mais uma vez. Perderam a chance de honrar quem os amou incondicionalmente, quem deu a vida por eles. E agora, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem advogado que resolva. Não tem justiça que devolva. Essa história nos faz pensar em muita coisa. Nos faz pensar em gratidão, em família, em respeito. Nos faz lembrar que o tempo não volta, que as pessoas não ficam para sempre. E que dinheiro não compra caráter, não compra amor, não compra a paz de consciência. Dona Cecília podia ter usado aquele dinheiro para viver melhor, para ter conforto, para ter uma velhice mais tranquila. Mas ela preferiu guardar para os filhos. Acreditou que o amor dela seria correspondido. E quando descobriu que não, ela tomou a decisão mais difícil da vida. Uma decisão que mostrou força, que mostrou dignidade, que mostrou que ela entendia o verdadeiro valor das coisas. Hoje, a casa Cecília e Antônio é um lugar de esperança. Um lugar onde idosos que foram rejeitados, abandonados, esquecidos, encontram carinho, encontram respeito, encontram família. Helena trabalha lá todos os dias, cuida de cada um como se fosse seu pai, sua mãe. Ela faz questão de contar a história de Dona Cecília para todo mundo que entra lá. Diz que foi ela quem ensinou o que é amor de verdade. E que essa lição vale mais do que qualquer fortuna. Os filhos de Cecília tentaram, por muito tempo, reconquistar a imagem, tentaram se justificar, tentaram dizer que tinham motivos. Mas ninguém acreditou. Porque não tem justificativa para abandonar quem te criou. Não tem desculpa que valha. E eles sabem disso. No fundo, eles sempre souberam. Mas agora é tarde. A mãe se foi. O pai se foi. E eles vão carregar essa culpa pelo resto da vida.
O que mais dói nessa história não é nem a perda do dinheiro, é a perda do que o dinheiro representa. É saber que a mãe guardou aquela fortuna por 40 anos, em silêncio, esperando o momento certo de presentear os filhos. É saber que ela abriu mão de uma vida melhor para que eles tivessem tudo, e que na hora que ela mais precisou, eles viraram as costas, riram, ignoraram, esqueceram. Isso é o que realmente dói. É o que não tem perdão. E você? O que você teria feito no lugar de Dona Cecília? Teria perdoado os filhos? Teria deixado a herança para eles mesmo assim, esperando que um dia eles entendessem o erro? Ou teria feito a mesma coisa que ela fez? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Essa história é um lembrete poderoso de que a vida cobra. Cobra de quem esquece a gratidão, de quem abandona quem ama, de quem coloca o egoísmo acima de tudo. E às vezes, a cobrança vem de um jeito que a gente nunca imaginou. Dona Cecília não fez isso por vingança. Ela fez por justiça. Justiça emocional, justiça moral. E ela saiu dessa vida com a consciência tranquila, sabendo que fez o certo. Helena, hoje, quando alguém pergunta se ela se sente culpada por ter recebido a herança, ela responde na lata: eu não pedi, eu não sabia, mas eu aceito, porque sei que fiz tudo com amor. E a Dona Cecília sabia disso. Ela queria que o dinheiro dela ajudasse pessoas que realmente precisam. E é isso que eu faço todos os dias. E é verdade. A herança de Cecília não está parada numa conta de banco. Está viva, circulando, fazendo bem, mudando vidas. Está nas paredes da casa Cecília e Antônio, nos sorrisos dos idosos que moram lá, nas mãos dos cuidadores que trabalham com dedicação, no conforto de quem foi esquecido e encontrou um lar de novo. Essa é a verdadeira herança. Não são os 15 milhões. É o legado de amor, de dignidade, de cuidado. É o exemplo de que nunca é tarde para fazer o que é certo. E que as escolhas que a gente faz hoje vão ecoar para sempre. Os filhos de Dona Cecília escolheram o caminho mais fácil, o caminho do abandono, da indiferença, e vão pagar por isso pelo resto da vida. Não com dinheiro, mas com remorso. Com a certeza de que perderam algo que não volta mais. Histórias como essa nos lembram o quanto a vida pode surpreender. Nos lembram de que devemos valorizar quem está ao nosso lado, de que devemos cuidar de quem cuidou da gente, de que o tempo passa e não espera ninguém. Se você gostou dessa história, se ela te tocou, se te fez pensar, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Deixe seu comentário, diga o que você sentiu, o que você pensa sobre tudo isso. E não esqueça, valorize quem te ama enquanto há tempo. Porque depois, quando a pessoa se vai, não adianta chorar, não adianta se arrepender. Fica só a dor de saber que você podia ter feito diferente. Dona Cecília e seu Antônio não estão mais aqui. Mas a história deles, o amor deles, o legado deles, vai continuar vivo por muito tempo. Na casa que leva o nome deles, nos idosos que são acolhidos, nas pessoas que ouvem essa história e decidem fazer diferente. Esse é o poder de uma vida vivida com dignidade. Esse é o poder de uma escolha feita com coragem. E que essa história sirva de lição para todos nós, para não esquecermos de quem nos criou, de quem se sacrificou, de quem amou sem cobrar nada em troca. Porque um dia a gente também vai envelhecer. E a forma como a gente trata nossos pais hoje é a forma como nossos filhos vão nos tratar amanhã. Pense nisso.